Bem, primeiro vídeo de 2018, primeiro vídeo sobre arte asiática no canal. Pra quem chegou agora não sabe, eu estudo arte oriental e africana, um pouquinho de arte europeia também, mas eu foco muito na África. Então quando eu faço vídeos sobre arte africana, eles têm muito mais profundidade. Esse vídeo vai ser muito mais sobre a minha viagem, a minha experiência, então um caráter bem mais subjetivo e sensorial do que engajamento com quinquilhões de fatos e debates e coisas assim. Simbora então! Minha viagem para o Japão durou 10 dias. Todos os vídeos e fotos que eu colocar são meus. Eu fui daqui de Londres pra Tóquio, depois fui pra Kyoto e depois voltei pra Tóquio. Eu vou contar tudo isso na ordem cronológica, então vai ser um sanduíche Tóquio, Kyoto, Tóquio. Para mim foi muito incrível conhecer o Japão, obviamente. É uma viagem, não é à toa que eu estou fazendo esse vídeo, não dá pra não querer compartilhar, mas foi muito incrível especificamente para essas duas cidades, porque o meu interesse no Japão é um período chamado Edo. E durante esse período, o Japão tinha duas capitais. Tóquio, que se chamava Edo nessa época, daí o nome do período, e Kyoto. E cada uma tinha sua importância específica dentro do contexto sociocultural dessa época. Tóquio era a capital onde residia o shogunato. Pra quem não sabe, o shogunato é um sistema político que gira em torno da figura do shogun. Nessa época, o shogunato que tinha poder se chamava Tokugawa. Kyoto, nessa época, se chamava Heian. Eu devo estar falando isso muito errado. Era a capital onde residia o imperador, que é uma figura importante nessa época, sim, mas mais simbólica do que qualquer outra coisa. O poder, de fato, residia mesmo com o shogun em Tóquio, e Kyoto, portanto, é uma capital mais cultural e religiosa do Japão nessa época. Dado este breve contexto histórico, vamos à viagem em si. Eu vou falar não só da cultura em termos de patrimônio histórico e museus e tal, mas da atmosfera como um todo. Porque eu acho muito assim, uma coisa meio clichê de que a cultura está em todos os lugares, sabe? Eu cheguei em Tóquio praticamente sem dormir. E acho que isso fez o choque da minha chegada mais intenso ainda, porque eu tava meio desnorteada. O primeiro bairro que eu visitei foi um distrito chamado Akihabara. Ele é famoso por lojas de eletrônicos e coisas relacionadas ao universo otaku. Tem vídeos de animes famosos, tem miniaturas de personagens, tem pessoas fantasiadas de personagens, tem estátuas dos personagens. Então logo eu, que não tinha dormido, cheguei lá, achei que estava tendo uma alucinação. Se bem que essa sensação de estar alucinando foi bastante frequente em Tóquio, porque em Tóquio seus sentidos ficam muito assim, alerta, porque tem coisa acontecendo ao seu redor o tempo inteiro. Em Tóquio tudo emite som. O metrô anuncia as estações normalmente, mas ao invés dele apitar quando chega na plataforma e vai abrir a porta, não, é uma musiquinha. E cada linha de metrô tem uma musiquinha diferente. Imaginem. Aí tem os outdoors, que além de estarem por todo lado, piscam e reluzem e falam com você. E é muita gente, é gente pra todo lado. Mas de novo, como eu disse, isso foi só a minha impressão. No dia seguinte, pegamos um trem pra Kyoto. Trem bala, mega rápido, mega confortável, incrível. Essa parte da tecnologia é uma coisa super fascinante sobre o Japão. Então é uma experiência interessante em si pegar o trem. Chegamos, o primeiro passeio que a gente fez foi perto da estação central de Kyoto. A gente andou uns 10 minutos até esse templo. E é chocante, porque você está andando numa avenida, do nada você vira e tem um templo do ano 700. Infelizmente, a gente chegou no final da tarde, então tava fechando. Aliás, aviso pra você que vai no inverno, programe-se, porque a maioria dos templos fecha quando escurece. Não vimos o templo por dentro, mas a arquitetura já é lindíssima, eu espero que os vídeos passem. Não dá pra acreditar, porque eu sei que esses templos são construídos sem pregos. É só no encaixe da madeira. O que dizer, entendeu? Desse templo fomos para um outro templo que estava aberto à noite. De novo, tem avenida, tem carro passando, você olha em frente e tá lá um baita de um templo. Esse templo é nessa cor que fica entre um laranja e um vermelho, que faz referência ao sol. E o sol tem um significado bastante importante para o Japão, que inclusive foi chamado a Terra do Sol Nascente, que é um termo para descrever o seu desenvolvimento, né? Mas também foi uma leve cotovelada na China, porque o sol nasce no leste e o Japão é mais a leste do que a China. Então o sol nasce primeiro no Japão e eles estavam fazendo essa brincadeirinha, não é mesmo? Uma marca desse templo, além da cor, que é muito vibrante, são essas lanternas. Cada lanterna tem o nome de um estabelecimento local, que fez uma doação ao templo. Beleza, seguindo em frente, fomos logo cedo para um dos templos mais famosos, chamado Kiyomizu-dera, que quer dizer Templo da Água Pura. Ele foi fundado em 780 e é associado com uma das escolas mais antigas de budismo no Japão, chamada Hosso. Esse complexo de templos é no topo de um morro, então tem uma vista linda de Kyoto e contrasta bastante a arquitetura do templo com Kyoto, que apesar de não ser Tóquio, é bastante moderno. Uma das muitas construções desse complexo tem algumas figuras budistas
algumas figuras budistas que as pessoas vão adorar e prestar reverência, e é uma atmosfera bastante especial. Aliás, vou aproveitar para falar uma coisa aqui. Quem não viu aquele youtuber americano fazendo cagada no Japão à torto e à direito, né, gente? Não tem como dar outro termo, porque pelo amor de Deus, não sejam essa pessoa. Vocês vão num templo, vão com uma postura de quem está indo num bagulho que, por mais que não seja sagrado pra você, é sagrado para alguém, tá bom? Obrigada. Normas da turistagem, não sejam babaca. E aí tem uma cachoeira chamada Otowa, que é dividida em 3 correntes de água, e aí as pessoas podem beber dessa água e ter sorte no amor, mas é curioso que é indicado que você não beba das 3, porque isso é ganância, e ganância não é bom, e aí o tiro sai pela culatra. Próximo templo fica em frente ao Museu Nacional de Kyoto. Esse museu estava fechado, ele reinaugurou 2 dias depois que a gente passou pra ver, então já eu comento dele. Esse templo tem 1001 estátuas da deusa da misericórdia. Eu não vi essas 1001 estátuas, porque eu não sabia que era nesse templo que ficavam essas estátuas, e tinha uma fila colossal pra entrar, e a gente falou, não, a gente vai fazer outra coisa, que não temos tempo pra perder. Besteira de turista, né? Acho que vou ter que voltar pro Japão fazer o quê? O jardim que eu vi é lindíssimo. Dali, fomos para o Palácio Imperial de Kyoto. O Palácio Imperial Sento, que é um palácio secundário, mas que vale muito a pena ver, que é onde ficavam os imperadores aposentados. Você vai ver as dependências do palácio, são jardins. Que passeio lindo! Eu vou botar fotos pra vocês. Cada área é dedicada a uma atividade que esses imperadores e imperatrizes aposentados fariam nos seus passeios. Então tem uma casa de chá e lugares pra se sentar, e eu sonhando com ficar lá pra sempre, e maravilhoso. Dali fomos a mais um templo, e a gente devia estar muito animado esse dia, mais conhecido como o Templo Inteirinho Folhado a Ouro, a Casa da Riqueza, meu bem. Esse é um templo zen construído praticamente em cima de uma lagoa, e a visão desse lugar é incrível. Vocês podem imaginar o que é um templo dourado reluzindo numa lagoa com um puta jardim japonês em volta. Que lugar! No dia seguinte, fomos pra Inari, onde tem Fushimi Inari e os 1000 portões de Tori, muito famosos. Na verdade, são 32.000 portões. E aqui, no mesmo esquema das lanternas, os portões são doados ao templo e tem uma inscrição com o nome de quem doou, e é considerado super auspicioso você ter um portão com o seu nome nesse templo, ter feito uma doação pra esse templo e tal. E basicamente é portão atrás de portão atrás de portão, naquela mesma cor, laranja e vermelho. Vale muito a pena ir, vai, é incrível. É uma baita caminhada, assim, é uma ladeira, e você vai seguindo o caminho desses portões, e de novo tem uma vista incrível. Recomendo demais esse passeio. Dali pegamos um trem pra Uji, que é uma cidade menorzinha, onde tem um templo chamado Byodo-in e o Byodo-in Museu. O templo tinha esculturas e pinturas, tudo aquilo que estava dentro do templo foi movido para dentro do museu, que fica logo ao lado desse templo, e não pode tirar fotos dentro do museu, então não teremos, mas recomendo, porque tem uma reconstrução de como seriam as pinturas que estavam nesse templo, e é bastante incrível, e a cidade é uma gracinha. Dali pegamos um trem para Nara. Nara é uma cidade onde eles deixam os veados tomarem conta de tudo. Veado por tudo quanto é lado. O mascote da cidade é um veado. Olha que bonitinho. A grande atração de Nara é o Grande Buda, maior estátua de um Buda no Japão. O templo foi construído ao redor dessa estátua desse Buda, e como se não fosse suficiente, ainda tem 2 outras estátuas ao lado do Buda. Esse Buda, não dava pra acreditar. Eu queria mostrar a escala, então esses vídeos que eu fiz estão tentando ir de elementos pequenininhos até o tamanho do Buda, porque não dá pra dar uma dimensão. Vamos botar aqui quantos metros tem. Obrigada, Google. Dia 4, fomos para uma floresta de bambus em Arashimaya. Pega um trem pra Arashimaya e visita essa floresta, visita Arashimaya, que é uma cidade bastante bonita. Nós pegamos um trem antigo, que chama, acho que trem do amor, ou trem romântico, alguma coisa assim. Não tem nada de romântico, é um trem muito gelado, inclusive, mas a vista é muito bonita. Eu acho que pra quem vai em uma estação que não é o inverno, deve ser ainda mais especial, porque tem floração das cerejeiras e tal. Quando eu fui, apesar das árvores estarem secas, esturricadas assim, foi muito bonito. Dali tem uma opção de você pegar um barco de volta depois que esse trem para, mas a gente estava congelando e tinha medo de congelar dentro do barco, então pegamos um trem de volta para Kyoto. Aí fomos finalmente ao Museu Nacional de Kyoto. Muitas coleções estavam fechadas novamente, aliás, não dei esse aviso no começo do vídeo. Museus fecham para reforma no inverno. Esse museu tem uma coleção de objetos do dia a dia, várias cerâmicas e potinhos que seriam usados em contextos domésticos e rituais de tomar chá, tem kimonos e
e uma coleção bastante grande de objetos chineses. A parte da exposição que eu vi estava falando sobre a influência da arte chinesa no Japão. Dali fomos andando e essa foi uma caminhada que foi engraçada porque foi 15 minutos e 5 templos. É impressionante ver quantos templos tem em um espaço tão pequeno e pensar que Kyoto foi construída como esse complexo gigante de templos. Então é muito, muito especial. E aí, de novo, você anda, uma hora você cai numa avenida super moderna e você não sabe mais em que ponto do tempo você está. Dali voltamos para Tóquio e fomos ao Museu Nacional de Tóquio. Aí eu enlouqueci. Eu tirei 200 fotos. E eu sou meio contra tirar foto. Não é que eu sou contra, mas não costumo. E aí, nesse museu, eu só queria mostrar tudo pra todo mundo. E vai preparado pra passar horas, porque o complexo de museus tem 3 museus. Quando eu fui, 2 estavam fechados, se eu não me engano. E eu só fui embora porque eu tava morrendo de fome. É maravilhoso, é muito, 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 muito especial. Dali, fomos para o Centro de Artes de Tóquio, onde estava tendo uma exposição de um prêmio asiático de arte e uma exposição de caligrafia também. Foi interessante para mim o contraste entre o que eu tinha acabado de ver no Museu Nacional de Tóquio e a arte que tá rolando, que os artistas asiáticos e japoneses, inclusive, estão fazendo hoje em dia. E dali, a gente foi pra Galeria de Arte Mori. Essa galeria é num prédio super alto e tem uma vista 360 de Tóquio. É difícil de acreditar que uma cidade funcione com tanta gente dentro dela. Eu dei sorte de que Leandro Ehrlich estava expondo lá. Quem é Leandro Ehrlich? Eu conhecia ele não por nome, mas já tinha visto uma obra que é aquela piscina invertida. E esse artista trabalha muito com ilusões de ótica. Então você chega numa sala da exibição e você não entende o que está se passando. Aí você começa a se perguntar o que está se passando, cria 5 hipóteses e nenhuma delas é de verdade. Fiquei maravilhada, é uma experiência lúdica também, é uma exposição que tem bastante interação. Então é isso que quis mencionar. E aí, no dia seguinte, eu fui embora. Foi muito incrível, eu amei muito. O Japão é muito inspirador, assim. Bota na sua listinha, porque eu botei na minha listinha e eu não acreditei que fosse rolar, e aí rolou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Até uma próxima. Tchau, tchau.